Oi, oi, minha incrível! Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre produção de conteúdo. Então, se você chegou até esse momento aqui, significa que a gente já passou por algumas aulas e você entende quem é você, o que você faz, o que você vende. Então, a gente trabalhou até o momento posicionamento. E agora a gente vai trabalhar produção de conteúdo. Porque a produção de conteúdo é um dos pontos super importantes para que as pessoas comecem a enxergar você como a profissional que você busca ser, tá? Então, assim, ó, antes de entrar de fato na questão da aula, da produção de conteúdo específico, eu quero falar uma coisa que apareceu para mim muito forte em muitas empreendedoras, né? Eu sempre pergunto, poxa, qual é a sua maior dificuldade na hora do digital? E aí tem algumas pessoas que falam assim, Pri, eu tenho dificuldade na hora de aparecer, né? Na hora de criar conteúdo, na hora de gravar vídeo, na hora de me comunicar. E aí eu quero trazer uma reflexão para você muito importante. Será que a sua dificuldade realmente é não saber produzir conteúdo? Ou será que existe uma insegurança em se colocar, em aparecer e em comunicar aquilo que você já sabe? Entende? Porque assim, tem uma diferença muito grande entre não saber o que falar e ter medo de falar. Muitas empreendedoras, muitas pessoas acreditam que travam porque não sabem o que postar. Mas aí eu vejo uma coisa assim muito importante, inclusive foi algo que eu passei na minha carreira, sabe? Quando a gente começa a olhar profundamente, percebe que muitas vezes a gente tem muito conhecimento, muita experiência, muitas histórias, mas a questão aqui é que a gente nunca aprendeu a transformar isso, de fato, em conteúdo, em comunicação. E pode parecer estranho, ah, não, Priscila, eu tenho essa dificuldade, mas deixa eu te falar, minha incrível. A grande maioria das empreendedoras tem essa mesma dificuldade, entende? Então, assim, olhando um pouco mais, né, para a sua história, Vivi, essa aula está sendo gravada para você, olhando um pouquinho para sua história, eu percebo uma coisa. Você não é uma pessoa que começou agora. Você é uma pessoa que você tem muito tempo de experiência. Você tem anos de experiência, você tem anos de formação, sabe? Na gestão de pessoas, na questão do RH, você trabalha desenvolvendo o quê? Pessoas. Você já treinou equipe, você já tem resultado, você já é conhecida aqui na cidade. Então, assim, a diferença é que hoje você fala no presencial. E o nosso desafio é levar essa mesma potência Viviane, para onde? Para o digital. E aqui entra um ponto muito importante. Muitas vezes o medo de aparecer vem de alguns pensamentos. Será que vão me julgar? Será que vão achar que eu tô querendo aparecer, né? Será que eu tô falando da maneira certa? Será que as pessoas vão se interessar no que eu tô falando? Será que eu sou autoridade suficiente? Então, assim, esse medo não significa necessariamente que você não tá pronta, tá? Mas, na verdade, muitas vezes ele aparece justamente quando a gente tá entrando em um lugar novo. Aparece justamente quando a gente está entrando num lugar novo. E é isso que acontece, sabe? Então, assim, a gente passa muitas vezes empreendendo nos bastidores. E isso aparece muito na nossa essência. Mas, se você é uma pessoa que gosta de ouvir, de observar, acolhedora, estar perto das pessoas, você nunca buscou necessariamente estar nos holofotes. E isso é uma característica muito interessante. Porém, existe uma diferença entre não buscar o palco e se esconder, sabe? A gente precisa de fato aparecer. Então, assim, hoje o digital, ele não tá pedindo para que para que a gente vire influencer, né? Ah, vou virar influencer. Não. Ele não pede necessariamente isso, né? Mas você não precisa criar uma personagem. Você não precisa mudar a sua personalidade. Você não precisa falar de uma forma que não combina com você. O que você precisa é permitir que as pessoas conheçam a profissional que já existe em você. Porque existe uma coisa que eu quero que você guarde, tá? O teu conhecimento que fica apenas com você não transforma pessoas. O conhecimento que fica apenas com você não transforma pessoas. Quando você compartilha, você cria oportunidade de mais pessoas te conhecer. Entende? Então, assim, uma empresa
que está passando por um problema na liderança, pode encontrar um conteúdo seu e pensar, poxa, essa é a profissional que eu preciso no meu dentro do meu negócio. E aqui que está a virada de chave. Você não está começando do zero, você já tem uma trajetória sensacional. Então, o Instagram, ele vai potencializar a sua presença, vai ampliar algo que você já faz. Então, nosso objetivo aqui é como vou criar conteúdo, não é, não necessariamente, mas o objetivo aqui é como eu vou transformar a minha experiência em conteúdo que conectem as pessoas certas. Porque, minha incrível, quando a gente tem clareza de quem você é, que você já sabe, tá? Sobre o que você entrega, sobre o que você ajuda, o seu conteúdo deixa de virar uma obrigação, ele passa a virar extensão do seu trabalho. E é exatamente aqui que a gente precisa, tá? Por isso que a produção de conteúdo, a gente trabalha o método Posiciona. Deixa eu passar para cá. O método Posiciona, que eu quero que você entenda que conteúdo não é inspiração. Ah, acordei inspirada, eu vou produzir conteúdo. Não. O conteúdo ele é processo, tá? Dentro do seu trabalho, você não trabalha com processo? Aqui dentro é a mesma coisa. O conteúdo ele é processo. Então tem método. Tem método para saber o que postar, tem método para saber como produzir e não ficar refém de tempo e não ficar refém de criatividade. Entende-me incrível. Então, assim, não é inspiração. Ah, acordei inspirada, vou produzir. Não. O conteúdo ele é processo. Então, assim, Vivi, a gente falou sobre segurança, a gente veio falando sobre segurança nas nossas últimas aulas. E eu quero te mostrar uma coisa. Muitas pessoas acham que quem produz muito conteúdo tem ideias todos os dias. Tem gente que fala assim: ah, Priscila, não, Priscila produz conteúdo, ela deve estar cheia de ideia. Não é bem assim, não, viu? Eu, particularmente, não sou dessa forma. A maioria das pessoas que conseguem manter essa comunicação constante não depende de inspiração. Eu, particularmente, tenho um processo. Porque inspiração é algo que vem e vai. Não é algo fixo, não é algo que é para sempre. Tem dias que eu acordo cheio de ideias. Mas tem dias que eu não tô bem. Tem dias que eu não quero levantar da cama. Tem dias. Deixa eu beber uma água. Tem dias que eu não tô legal para produzir conteúdo. Só que a minha empresa ela não pode depender disso para que eu faça meu conteúdo. Então, o conteúdo ele precisa ser tratado como parte do seu negócio. Então, por exemplo, assim como a empresa tem o atendimento, o financeiro, o planejamento, a organização, a comunicação, ela também precisa virar um processo. E aí que existe um método. Hoje, Vivi, você sabe quem é o seu público, você sabe o que falar, você sabe qual é o seu serviço, você sabe para quem é o seu serviço. E agora eu preciso abrir o seu Instagram pensando pensando o seguinte, entrei no Instagram de Viviane, agora eu entendo de fato quem é ela. Porque o objetivo não é ficar produzindo conteúdo todo dia, é produzir com intenção, tá? E aqui que a gente entra no método Posiciona. O método Posiciona, primeiro, ele trabalha com um planejamento. É interessante que a gente bata uma vez por semana e pense o seguinte: poxa, minha produção de conteúdo ela vai ser como? Ela vai ser semanal ou ela vai ser quinzenal? Porque isso vai demandar tempo, entende? Então é importante que você tire uma vez na semana, se for semanalmente, ou uma vez a cada quinzena, para produzir o conteúdo das próximas semanas. Mas eu preciso que você anote no seu caderno qual é o dia da semana que eu vou me dedicar para o marketing e qual é o horário que eu vou me dedicar para o marketing, como se fosse uma tarefa. Por exemplo, eu, Priscila, eu gosto de produzir meu conteúdo quinzenalmente. Eu tiro toda terça-feira, né? De manhã, eu deixo tudo planejado. E geralmente à tarde é o tempo ali que eu faço as minhas gravações. Então você precisa ter o seu tempo dedicado para isso, para o planejamento. Nesse momento, nesse dia, nesses horários, é o momento que você vai sentar num lugar tranquilo e você vai começar a organizar o seu material. Mas eu preciso que você defina qual é o dia na semana que você vai se dedicar para isso e de quanto em quanto tempo você vai fazer isso. Vai ser semanalmente? Vai ser quinzenalmente? Para quem está começando, eu indico semanalmente. Por quê? Isso precisa virar um hábito, tá? O hábito ele não nasce da noite para o dia. Então aqui a gente precisa bater de fato qual é o momento, qual é o dia, qual é o horário que você vai sentar para produzir conteúdo. Ah, Priscila, eu vou tirar meia hora. Para quem está começando, meu incrível, não faça isso. Tire pelo menos assim uma manhã, uma tarde, um dia para produzir conteúdo.
Entende? Porque, assim, por exemplo, se você fizer um conteúdo e aquilo ali te der um retorno financeiro, significa que o seu trabalho está indo super bem. Só que a gente precisa se organizar. Quem entra no seu perfil, ele precisa ver que você também tem constância. Não é aquela pessoa que some e aparece. Para isso, a gente precisa organizar, que vem aí vem a parte do planejamento. Para depois a gente vir para a organização. Então, assim, ó, olhando um pouco da sua história, eu defini 5 pilares para a sua produção de conteúdo, tá? O primeiro pilar é a gestão de pessoas. Deixa eu explicar as linhas, essas linhas, essas pilares editoriais. Os pilares são as bases, tá? Então, por exemplo, eu hoje trabalho com produção de conteúdo, mas eu não vou falar só de produção de conteúdo. Eu vou falar de empreendedorismo feminino, eu vou falar sobre quem é Priscila na fila do pão, eu vou falar sobre é, produção de conteúdo também, eu vou falar sobre infoprodutos, eu vou falar sobre mentalidade de empreendedora. Então, a gente precisa trabalhar as linhas que você vai trazer dentro do seu conteúdo. Então, por exemplo, o primeiro pilar, gestão de pessoas. A gestão de pessoas é um pilar que vai te posicionar como uma profissional estratégica. Aqui você deixa a Vivi de ser vista como alguém que motiva as pessoas, e aí você passa a ser vista como alguém que resolve o problema das pessoas. Deixa eu passar para cá. Eu vou trazer de um por um e aí eu vou destrinchar, beleza? Então, assim, esse é o primeiro pilar. No segundo pilar, é o pilar da liderança, né? É o pilar do desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de equipe. Porque esse pilar, ele vai atrair gestores, ele vai fortalecer a sua autoridade para gestores. E por que esse pilar precisa aparecer no seu conteúdo? Porque uma das maiores dores de quem é dono de negócio é contratar, entende? É liderar. Então, muitos empresários crescem, viram líderes sem nunca ter aprendido a liderar. E aí que você entra como especialista. Nosso terceiro pilar é o comportamento humano e inteligência emocional. Como assim, Pri? Observe. Esse aqui é seu diferencial. Esse aqui é o seu diferencial. Por que esse pilar existe? Porque, assim, essa é a sua essência. É onde você se diferencia. Muitos profissionais de RH só olham para o processo. Você olha para as pessoas, entende? Mas a gente não vai. Eu quero que só te grave uma coisa: isso aqui não é autoajuda, tá? Não pode virar, eu sou um profissional de autoajuda. Então a gente precisa. O que é que você tem que comunicar? Que você é uma profissional que precisa, que você compreende as pessoas. E é por isso que esse pilar ele tem que aparecer dentro do seu conteúdo. E aí a gente vem para o pilar 4, bastidores, tá? A autoridade não é só o que as pessoas me vêm falando, mas é o que eu mostro. Isso aqui é a prova de que você não só fala, mas você também aplica, você mostra. Você mostra você preparando um treinamento, fazendo uma reunião com o cliente, os bastidores do seu trabalho. Mostrando assim, não, eu sou Viviane, eu estou em campo, eu estou aqui, né? Mas eu estou em campo. Eu, de fato, não só digo, mas eu também vivo o que eu estou falando, eu mostro o resultado. Então, esses são os bastidores do seu trabalho. E por último, não menos importante, eu falo que um dos principais pilares é a questão da marca pessoal. Dentro dessa marca pessoal, você vai trazer as suas histórias, né? Quem é você na fila do pão, né? As pessoas, elas precisam contratar pessoas. Você concorda comigo? Pessoas contratam pessoas. Pessoas, por mais que a gente trabalhe ali a rede social, quem é um seguidor é uma pessoa, eu também sou uma pessoa, já dizia Philip Kotler, né? Então, o diferencial está muito ligado à sua história de vida, né? Você fala muito sobre a questão de servir pessoas, de acreditar no potencial humano, de desenvolver gente. Então você tem que mostrar que existe uma pessoa atrás da profissional. Existe a Viviane por trás da profissional. E aí você tem que compartilhar suas histórias, por que você escolheu trabalhar com pessoas, o que é que você acredita sobre liderança. Então, isso aqui são seus pilares dos seus conteúdos, certo? Então, nossa atividade aqui é a primeira atividade. Vou lançar a primeira atividade. A primeira atividade é listar 5 ideias para cada um desses pilares que eu acabei de explicar, tá? Você passando para a página seguinte, eu inclusive já listei alguns desses pilares, só que agora você precisa destrinchar mais desses pilares. Por quê, Vivi? A gente agora vai partir para a parte de fato do planejamento.
Então, por exemplo, aqui dentro, gestão de pessoas, né? Que é o primeiro conteúdo, que é um conteúdo que gera ali autoridade. Quais são 5 ideias de conteúdo que a gente pode trabalhar para a gestão de pessoa? Poxa, conteúdo 1, erro que muitas empresas cometem na hora de contratar. Então, esse é um conteúdo que a gente pode vir a trabalhar. Conteúdo 2, contratar pelo currículo ou pelo comportamento. Então, essa é uma das dúvidas que as pessoas geralmente têm na hora de fazer a contratação, sabe? Conteúdo 3, sua equipe não cresce porque você não desenvolve pessoas. Então, aqui, o que é que a gente quer que eu preciso que você faça? Eu preciso que você gere 5 ideias de conteúdo, né? Para cada um desses pilares. 5, 6 ideias para cada um desses pilares. Então, por exemplo, pilar 2. Que a gente trabalha o quê? Liderança e desenvolvimento de equipes. Primeiro, né? 5 erros de um líder, 5 erros de um líder que impede a equipe de crescer. Então, sempre pense, qual é a dúvida que meu cliente tem sobre determinado tema? Qual é, por exemplo, a dúvida que meu cliente tem sobre a questão de liderança? O que é que esse cliente passa no dia a dia dele, que pode ser uma dúvida para produzir conteúdo? Entende? Aí vem ideia 8 aqui, né? Que é a segunda ideia de liderança. Funcionários precisam de direção, não apenas de cobrança. Então, a ideia aqui é que você preencha o restante dessas ideias de conteúdo para que depois a gente faça a parte da organização disso. Então, a primeira fase aqui, né? Na verdade, a terceira fase do nosso planejamento são as ideias, né? Então, a gente vai organizar isso dentro desse documento que eu tô te mandando, certo? Se tiver dificuldade, pode colocar no Excel, pode colocar no Word, mas precisa colocar. Então, essa é uma das tarefas que a gente tem no dia de hoje, para que a gente dê seguimento posteriormente, tá? Então, lá no primeiro momento, a gente trabalhou muito a questão do posicionamento, dessa segurança de você saber quem você é. Hoje, a gente falou mais uma vez dessa segurança de gravar conteúdo, de gravar vídeo. A gente agora tá falando sobre o quê? Planejamento, porque a gente precisa expor agora o novo posicionamento, seu novo posicionamento para as pessoas, certo? Deixa eu passar aqui para o lado, só para você entender uma coisa. Deixa eu passar aqui para o lado. Então, lá do outro lado, a gente falou sobre. Aqui é a primeira linha, tá? Primeiro pilar: gestão de pessoas, liderança. Segundo pilar: comportamento humano, inteligência emocional, que é um pilar também do seu trabalho. Entende? Então, aqui dentro, eu preciso que você coloque 5 ideias, 5, 6 ideias de conteúdo, ideias mesmo de material para trabalhar. Assim como a questão dos bastidores da profissional Viviane. Entende? E aí eu quero te passar uma coisa: como é que a gente faz para pensar nesses conteúdos? Então, primeiro eu quero que você entenda uma coisa. A maioria das pessoas trava na hora de tentar pensar, tentar imaginar. Poxa, o que é que eu vou postar hoje, né? Essa não é uma pergunta certa. A pergunta certa é: o que meu público, o que as pessoas precisam entender sobre aquilo que eu faço? Porque conteúdo não é sobre, por exemplo, preencher espaço no Instagram. É sobre comunicar uma mensagem. E onde é que você encontra ideias de conteúdo? Você encontra nas dúvidas dos clientes, sabe? A melhor fonte está nas perguntas que seus clientes fazem, nas dúvidas que eles transmitem, né? Exemplo, quando o cliente pergunta: Viviane, como é que eu posso melhorar a minha equipe? Ou, se ele falou como posso melhorar a minha equipe, para mim já surgiu uma ideia. 3 atitudes de um líder para melhorar o desempenho da equipe dele. Entende? Então, peguei uma dúvida e transformei no conteúdo. Outra coisa, se um cliente pergunta assim para você: por que minha equipe não se envolve no meu negócio? Por que minha equipe não se envolve no meu negócio? É a dúvida do cliente. Eu posso pensar como conteúdo. Nem sempre falta de comprometimento do time é a dificuldade. Às vezes é falta de clareza onde? Na liderança, entende? Então, assim, esse é um dos pontos bacana. Outra coisa, onde você pode buscar ideias de produção de conteúdo também, nos problemas que você resolve. Então, pensa comigo, ó, quais problemas as pessoas passam, né? Quais problemas essas pessoas têm até chegar em mim querendo resolver? Por exemplo,
problema com a equipe em conflito, dificuldade de liderança, como contornar situações, como não contratar de maneira errada, pessoas desalinhadas, falta de comunicação. Então, assim, cada problema desse pode gerar um conteúdo. Então, observe, tudo que eu tô falando aqui para você é o seguinte, com base na sua experiência, entende? Então, tem uma coisa que muita gente não tem: história. Hoje, Vivi, você tem muita história de muitos clientes. Você tem uma história, você tem uma bagagem muito grande. Então, pense assim, ó, o que é que eu aprendi nesses anos trabalhando com pessoas? Exemplo, uma coisa que eu aprendi trabalhando com equipes. Aí já é uma ideia de conteúdo, sabe? Um erro que eu vejo líderes cometendo. É uma outra ideia de conteúdo. Algo que eu fiz hoje que mudou minha forma de enxergar pessoas. É uma ideia de conteúdo. Então você pode pensar essas ideias entre várias fontes. Só beber uma água aqui. Outra coisa, sempre se pergunte, né? O que é que eu acredito dentro do meu trabalho? Por exemplo, eu acredito que pessoas, que empresas não crescem sem pessoas. Isso é conteúdo. Então, tudo que você vive hoje nesse negócio, ele é conteúdo. Até nos bastidores que você atua, nos bastidores do seu trabalho. Então, assim, quando você tá ali, né? O que eu vivo hoje também comunica. Então, por exemplo, poderia estar dando essa aula aqui gravando. Então, isso também é um conteúdo, entende? Esse é um bastidor. Então, assim, eu preparando uma capacitação. Gente, deixa eu contar uma coisa, né? Aí eu já tô me colocando no seu lugar. Hoje eu estava preparando aqui uma capacitação de uma empresa e eu pensei numa coisa muito interessante. Isso é um conteúdo, entende? Até na conversa que você tem ali com a equipe, isso é um conteúdo. Então, assim, a segunda, essa atividade, você precisa fazer e pensar sempre o que é que meu cliente gostaria de saber, qual é a dúvida que meu cliente tem, o que eu vivo vira conteúdo, tudo que eu faço vira conteúdo. Então, por exemplo, coisas que meus clientes precisam saber vira conteúdo, erros do mercado, dentro do meu mercado é conteúdo, perguntas que já me fizeram também é conteúdo, aprendizados da minha trajetória é conteúdo, pessoas precisam entender quem é você. E aí é por isso que a gente faz esse banco de ideias. Então, todas as vezes, inclusive, que alguém te perguntar alguma coisa, que surgiu uma coisa, você já bota dentro desse banco de ideias. Então, essas ideias aqui são a base para você trabalhar a sua produção de conteúdo. Então, eu preciso que você agora faça o quê? Abasteça esse banco de ideias, certo? Aí a gente entra num outro ponto aqui que é importante. Olha, Pri, eu já pensei na ideia do conteúdo, certo? Perfeito. Eu já planejei o meu conteúdo, já organizei ali as ideias do conteúdo. Agora a gente tem que bater quantidade. Quantos conteúdos você consegue produzir no seu dentro da sua rotina? O mínimo são 2, tá? O mínimo são 2 conteúdos semanais. Eu tô te falando isso porque assim, a gente precisa aparecer, né? Eu, por exemplo, eu Priscila produzo conteúdo quase todo dia hoje. Mas teve um tempo que eu produzia muito, 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 muito mais. Eu produzia 2, 3. E teve um momento que também que eu produzia 2 na semana. O mínimo é 2. E aqui a gente trabalha no seguinte: vamos pensar, vamos pragmatizar isso aqui. Vamos distribuir esse conteúdo. Se hoje eu faço 2 conteúdos na semana, significa que no mês eu preciso produzir quanto? 8 conteúdos, certo? Semana 1. Na semana 1, eu preciso produzir um conteúdo de autoridade e um conteúdo de bastidor. Esse eu estou focado na sua semana. Semana 2, preciso produzir um conteúdo sobre comportamento humano. E gestão de liderança. Semana 2. Semana 3, produzir um conteúdo de bastidor e um conteúdo de outro conteúdo de gestão de liderança. E na semana 4, um conteúdo de comportamento humano e de marca pessoal. Então aí já vem a sua segunda atividade. Lá na primeira atividade você anotou as 5 ideias, não foi? Para cada um desses pilares. Agora você vai dividir. Semana 1, pronto. Semana 1, primeiro conteúdo, conteúdo de autoridade. Você vai pegar a ideia aqui, conteúdo de autoridade, e você vai anotar. Na semana 1, qual é o meu. Aí você vai pegar suas ideias, tá, Vivi? Porque aqui foi a base que eu fiz, mas você precisa destrinchar esse material. Semana 1. Se eu sei que eu preciso de um conteúdo de pessoas, eu vou pegar aqui, primeira ideia. Primeira ideia eu coloco na semana 1.
O erro que muitas empresas cometem ao contratar. Massa. E você precisa também ter um conteúdo de bastidor. Qual é o conteúdo de bastidor que você vai trabalhar? Você vai pegar na sua ideia aqui, no seu banco de ideias, selecionar uma dessas ideias e colocar aqui. Porque aí você já vai separar as ideias da semana. Assim, consequentemente. Semana 1 dessa forma, semana 2, semana 3, semana 4. Porque essa atividade agora, essa segunda atividade, é para você bater as ideias do mês. Para que você tenha esse calendário mensal. Bateu as ideias do mês, a gente está na segunda atividade. Aí a gente vem para a terceira atividade, que é o quê? Organizar dentro de um calendário. Qual é o dia da semana que você vai postar isso? Porque, por exemplo, se eu falo semana 1, se na semana 1 eu tenho um conteúdo de autoridade, eu vou vir aqui no meu calendário e vou colocar semana 1, vamos supor, dia 8. Dia 8 vai ser meu primeiro conteúdo. No dia 10 vai vir meu segundo conteúdo. Na semana seguinte, vai ser quartas e sextas, vai ser terças e quintas. Aí quem vai me dizer é você. Você vai colocar aqui dentro a ideia com base na data, certo? Então, nessa atividade aqui, a gente precisa que você já saia desse calendário com as ideias organizadas. Porque a gente está falando o quê? De planejamento. Para agora, a gente operacionalizar isso, ou seja, produzir, né? Porque a gente só está planejando, mas não chegou na produção necessariamente dita. Então, observe, eu estou falando de um método. Primeiro eu planejo, depois eu produzo. Então, se eu tenho meu planejamento do mês, agora chegou o momento de produzir isso. E tem vários modelos de material que você pode trazer. Por exemplo, você pode trabalhar carrossel, você pode fazer uma arte um pouco mais elaborada, que eu até cheguei a falar com você. Se caso você precisar de alguma agência, de alguma pontuação para criar, a minha agência está disponível, a gente pode ajudar você na criação da arte. Então, assim, tem vários tipos de formato, né? Carrossel, arte, foto, vídeo. Tem vários tipos de conteúdo, de formato para você trabalhar. E tem conteúdos que não necessariamente você precisa contratar alguém para te ajudar. Por exemplo, aqui eu coloquei algumas referências que aí você vai clicando e você vai vendo de um por um essas referências. Porque, por exemplo, nem sempre eu preciso de alguém para me ajudar na produção de conteúdo. Eu mesmo posso fazer, entende? Mas a minha base, eu preciso organizar, preciso planejar. Meu planejamento, ele vem disso. Ele vem primeiro de mim, para depois vir de qualquer outro profissional. Certo? Quando eu tenho um estudo irmão, já entendo o formato, eu passo para produção de conteúdo. Você não tira um dia para fazer o planejamento da semana ou do quinzena, você vai tirar uma tarde, algum momento para gravar o material, para fazer o material, para produzir o conteúdo. Ah, Pri, eu não quero. Eu não quero só gravar vídeo. Beleza. Mas tem que ter outros tipos de conteúdo no seu perfil. Entende? Então, esse momento aqui é o momento que você vai produzir o material. Se você tira, por exemplo, toda quarta-feira pela manhã para pensar e para produzir, eu acredito que dá, Vivi. A gente precisa só se organizar. Por isso que é interessante que você faça isso semanalmente para você ir testando o seu ritmo. Mas assim como a gente trabalha, né? A gente se dedica para o outro, para os nossos clientes. A gente tem que ter um momento também para fazer essa dedicação para o nosso próprio conteúdo, para produzir o material. Entende? Então, assim, a ideia não é que você faça conteúdo todos os dias, mas que você produza em lote. Porque quando você produz em lote, você fica despreocupada. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje nessa aula, em pleno dia 1º de julho, mas os meus conteúdos da semana que vem estão prontos. Então, eu só vou rodar os materiais. A minha preocupação vai ser o quê? Focar na venda. Então, o objetivo da gente é se organizar para, de fato, que isso aconteça, sabe? Na nossa próxima aula, a gente vai falar muito sobre isso. Nossa próxima aula, inclusive, eu tenho que marcar com você. Mas a nossa próxima aula é aula de produção mesmo, sabe? Para que eu te ajude a saber, por exemplo, qual é o passo a passo para gravar conteúdo, onde é que deixa a câmera. Mas para a gente partir para essa aula, eu preciso desse material aqui todo alinhado, todo pronto, para que a partir disso a gente venha de fato a fazer alguns materiais, entende? Então, assim, mão na massa. Nessa aula de hoje, a gente tem muito mão na massa, muita atividade, mas são atividades que são super importantes,
certo? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai fazer produção de conteúdo na prática, tá? A gente vai tirar do papel tudo isso que você está fazendo aqui agora para começar a produzir de fato o material. Então, nessa aula de hoje foi planejamento, na nossa próxima aula é produção. Mas para eu partir para a produção, eu preciso que esse material esteja 100% alinhado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode falar comigo para a gente dar prosseguimento, certo? E se você precisar de alguma coisa, também estou por aqui. Vou estar disponibilizando essa aula ainda hoje para que você tenha acesso. As atividades, eu preciso que você me mande pelo menos até, até dia 6, que é a segunda, porque como é uma atividade um pouquinho maior, eu preciso ter tempo para sentar, para avaliar isso, certo? Mas a gente vai se falando dentro do grupo do WhatsApp. Tá bom, incrível? E qualquer coisa, tô por aqui.